Qual é o propósito e o tema desta minha palestra de hoje? Eu gostaria que essa palestra fosse algo espiritualmente muito prático para nós todos que somos católicos, aqui no nosso Brasil. Ela pretende ser uma espécie de análise da situação. Se nós fôssemos usar uma comparação com um médico, não é? Diríamos que nós vamos fazer alguns exames, tirar o diagnóstico e depois ver a solução, a terapia, o remédio para isso tudo. Então eu gostaria que tudo isso fosse muito prático, né? Que a gente não ficasse só na teoria, mas não tivéssemos medo de colocar a mão na massa, de sujar, digamos assim, as nossas mãos com a realidade tal qual ela é. Muito bem. O que está acontecendo na Igreja do Brasil, e eu devo dizer, desde já, na Igreja do mundo? Né? O Brasil consegue ser, de alguma forma, assim, a vanguarda, né? O navio quebra-gelo. Parece que o que nós vivemos de problemas, o resto do mundo depois fatalmente termina vivendo também. Eu morei durante um ano nos Estados Unidos, quando eu ainda era adolescente, em 1984, né? Faz tempo, né? De 83 para 84. Bom número de vocês nem estava nesse planeta ainda. Ainda estava lá na Lua, né? Nos projetos de Deus. Morei nos Estados Unidos em 84 e agora voltei várias vezes nos Estados Unidos, mas quando voltei agora ultimamente, já depois do ano 2000, fiquei impressionado com aquilo que vi. Depois, morei 5 anos na Europa, quando nos últimos anos agora tenho ficado cada vez mais impressionado e devo dizer o seguinte: o mundo está se brasilianizando a passos largos. Coisas que nós só víamos no Brasil há 30 anos atrás, hoje nós vemos no mundo inteiro. Eu, circulando nas ruas da Europa e nos Estados Unidos, vejo mulheres vestidas, ou despidas, se deveria dizer de forma mais concreta, de uma forma que só se via no Brasil antigamente. Agora, pelas ruas da Europa, dos Estados Unidos, o mundo ficou brasileiro. E por isso ficou mais feio. Porque o nosso país, infelizmente, parece ser o laboratório das coisas ruins. Entende? Primeiro eles testam aqui. Quando dá certo, ou melhor, quando dá errado, eles dizem, é isso mesmo, vamos fazer nos outros lugares. E qual é a situação nossa? Em primeiro lugar, é importante darmos nome aos bois desde o início. Nos recorda São Paulo aos Efésios. Não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os espíritos malignos dispersos nos ares, que é a nossa batalha. Então, se nós começarmos a nos equivocar com relação ao nosso inimigo, depois vamos errar claramente na forma de combater. Vejam, nós estamos vivendo uma batalha espiritual. O mundo vive uma batalha espiritual. Alguns de vocês talvez assistiram no meu site
não é? Algumas palestras e aulas sobre marxismo cultural, sobre guerra cultural, etc, etc. Quando nós falamos de marxismo cultural, a palavra cultural, quando nós falamos de guerra cultural, a palavra cultural é uma forma, digamos assim, secular de dizer espiritual. Cultura é o mundo do espírito. Os animais não têm cultura, não há a cultura das formigas, nem dos gafanhotos, nem dos cachorros e nem das vacas. Não existe cultura de nada disso porque eles não têm alma. A cultura é a expressão da alma, é a expressão do espírito. Então, quando nós vemos que a nossa cultura brasileira está sendo globalizada, nós estamos dizendo que a nossa atitude espiritual, o jeito, a forma espiritual de os brasileiros serem, está sendo adotada pelo resto do mundo. Ou seja, as vitórias que o demônio conquistou no nosso país estão se tornando vitórias do demônio em outros lugares. Se nós fomos, de alguma forma, o tubo de ensaio, o laboratório, onde essas coisas foram colocadas em prática, em primeiro lugar, então o nosso país tem uma vocação. Nós temos uma vocação divina de sermos nós a nos opormos a essa tragédia espiritual que está acontecendo. Ou seja, cuidando de nossa saúde espiritual, em primeiro lugar, nós talvez estejamos contribuindo mais do que nós suspeitemos para o bem do mundo. Está entendendo? E por que é que Satanás escolheu o nosso país para ser o laboratório das coisas ruins? O que é que nós temos de especial? Eu creio firmemente que o Brasil, exatamente por ser um país católico, de cultura católica, recebeu de Deus a vocação de ser esta terra da Santa Cruz. Existem 2 países católicos na América Latina, e não é, vejam, não é necessário dizer para vocês que o futuro da Igreja Católica está na América. Tá? O futuro da Igreja Católica está nesse nosso continente, seja desde lá do norte, os Estados Unidos, até a Patagônia. O futuro do catolicismo está no nosso continente, estatisticamente falando. A África e a Ásia não são majoritariamente católicos. A Europa está se descatolicizando a passos largos. Portanto, o futuro da Igreja Católica passa pelo continente americano. E existem 2 países na América Latina que parecem ter recebido de Deus uma vocação específica. O Brasil e o México. O México, de onde a gente vê isso? A gente vê isso por causa da oposição do diabo. Vocês têm que entender o seguinte, eu sempre usei isso como termômetro. Quando o diabo se incomoda com uma coisa, é porque aquela coisa é muito boa. Está entendendo? Por exemplo, eu quando fui ordenado padre, eu usava clergyman, usava batina. Às vezes,
quando saía, sei lá, vou ao supermercado comprar pasta de dente, eu saía de manga de camisa, né? Mas eu comecei a notar que o diabo ficava enormemente incomodado com a batina. Ora, se o diabo odeia a batina, é porque deve ter alguma coisa espiritualmente muito boa com a batina. Então comecei a usar batina o tempo todo. É assim que é. Veja, se o diabo fez a perseguição dos cristeiros no México, é porque aquele país tem alguma coisa de bom, de especial, tem uma vocação recebida de Deus. Se o Brasil, de todos os países da América Latina, é o país onde a Igreja Católica mais desastradamente padeceu e padece debaixo da ideologia, da teologia da libertação, do relativismo cultural, da inculturação ideológica, do relativismo moral. Se de todos os países da América Latina, o continente católico da América Latina, o Brasil é aquele no qual a igreja padece mais a perseguição do diabo, é porque o nosso país tem uma vocação especialíssima diante de Deus. Um terceiro país no qual eu reconheço uma vocação especialíssima de Deus é os Estados Unidos da América. Eu falei dos dois da América Latina. Os Estados Unidos não é América Latina. Mas pouca gente sabe, e quem não sabe, deixa eu comunicar para vocês. Né? Pouca gente sabe, não. Muita gente sabe, mas alguns de vocês talvez não saibam. A Igreja dos Estados Unidos, a Igreja Americana, é uma das porções da Igreja Católica que mais nos enche de esperanças. Porque a Igreja Católica nos Estados Unidos tem um movimento articulado, sólido, de resistência à revolução que está acontecendo dentro da igreja. Ou seja, a igreja nos Estados Unidos da América tem um movimento conservador sólido e tem alguns bispos muito bons, tem numerosos padres também muito bons, vocações numerosas e um movimento leigo, consistente, articulado e organizado. Vejo nisso também aí uma vocação divina. Mas eu vejo então que o nosso país tem uma vocação divina, que o demônio está tentando atrapalhar. Mas isso deve nos alertar. E isso deve nos despertar. Recordo também que o nosso país é o único país de língua portuguesa aqui, nesse lado do Atlântico, e que é um país unitário. Por que Deus, na sua providência, quis que o Brasil fosse uno e único, enquanto todos os outros países da América Latina se fragmentaram em pequenas repúblicas? Por que o Brasil permaneceu sendo essa realidade, esse bloco unitário? Bloco unitário e católico. Não somente isso, recebendo a herança da fé dos portugueses, e aqui não é necessário recordar para vocês todo o papel providencial das aparições de Fátima. Quando Nossa Senhora diz que o dogma da fé não irá perecer em Portugal, eu interpreto
não sei, pode ser que eu seja muito otimista, esteja equivocado, mas eu interpreto que o Brasil faz parte disto. Porque nós recebemos o dogma da fé de Portugal. Por isso vejo a grande vocação do nosso país. A grande vocação. Grande vocação e ao mesmo tempo grande desafio, e por isso estamos numa batalha. E esta batalha, meus queridos, é uma batalha que acontece na sua vida, na sua casa, no seu quarto, na sua intimidade, no seu coração. Nós estaríamos equivocados se nós começássemos achando que iremos resolver a situação da igreja no Brasil com reuniões, organizações, movimentos, passeatas, etc. Tudo isso pode ajudar, mas tudo isto vai se resolver com nossa alma estiver numa luta espiritual. Se nós, soldados de Cristo, estivermos claramente engajados na batalha espiritual diária, vou dizer agora, atenção, para sermos mais santos. E aqui está a chaga, aqui está a miséria. Nós queremos ser bonzinhos, mas nós não queremos ser santos. Estou dizendo isso, colocando a carapuça em mim, em primeiro lugar. Nós não queremos ser santos. Nós queremos ser salvos, mas nós não queremos ser santos. Existe uma diferença muito séria entre ser salvo e ser santo. E o que irá mudar o rumo da Igreja do Brasil e do mundo é a santidade. A solução para a batalha espiritual, a guerra espiritual que nós vivemos é a santidade. Santidade. Essa é a arma. E é dentro desta realidade, como atalho para a santidade, que entra a consagração à Nossa Senhora. Mas vamos deixar essas cenas para os próximos capítulos, a consagração à Nossa Senhora. Mas já estou acenando, porque você enxergar onde é que eu vou querer chegar. Meus queridos, estamos numa batalha espiritual. E a batalha espiritual que nós vivemos é uma batalha em que o demônio colocou em nós uma preguiça vocacional. Não sei se você entende o que quer dizer a palavra preguiça vocacional. Nós somos chamados a ser santos. E o diabo diz assim, não, mas não precisa tanto, né? Quem é casado aqui, o marido e as esposas, por favor, levanta a mão. Muito bem. Você chega e diz assim, ela chega e diz, escuta, você não me dá mais carinho, você não me beija, não me abraça, você só me trata com secura, não olha para mim, não faz nada disso. Aí você chega e diz, não, meu bem, mas o importante é que eu não estou indo com nenhuma outra mulher. Compreende que isso não sustenta casamento? E nós queremos sustentar o nosso cristianismo, nosso seguimento de Jesus Cristo, dizendo, mas o importante é que eu não estou cometendo pecados mortais. Isso chama-se preguiça vocacional. Nós precisamos ser santos. E deixa eu dizer, desgraçadamente não o somos. Porque nós também estamos perdendo a noção do que é ser santo.
Deixa eu dizer mais claramente o que é ser santo. Ser santo, gente, é amar a Deus de todo o coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Isso é ser santo. E em última análise, é para isso que nos leva a verdadeira devoção a Nossa Senhora. A esta santidade de amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. Isso é ser santo. Se você não vive isto, você não é santo. Vamos resumir? Nós não somos santos. Eu não sou santo e você não é santo. Se nós, Deus não permita, mas se esse teto caísse na nossa cabeça, se nós morrêssemos todos agora, nós teríamos 2 destinos possíveis aqui nesta sala. Uns iriam direto para o inferno. E outros, espero que a maioria, seriam salvos. Oh, glória! Ei! Né? Vamos ser salvos. Que beleza! Onde? No purgatório. De minha parte é o que eu posso dizer a vocês. Se por misericórdia de Deus eu for salvo, o destino certo que eu tenho chama-se purgatório. Por quê? Porque não é humildade. Eu não sou santo, porque é evidente que eu não amo a Deus de todo o coração. Eu amo a Deus, mas não amo de todo o coração. Eu amo a Deus, mas eu amo tanta outra coisa. Eu amo a Deus, mas eu não sou um homem, eu sou um campo de batalha. Eu sou um campo de batalha. Então, gente, de nada adianta nós irmos contra os Leonardo Boffes, nós irmos contra os Freis Betos, nós irmos contra os radicais da teologia de libertação, nós irmos contra todo tipo de arruaça, nós irmos contra os alunos ensandecidos da PUC de São Paulo fazendo vídeos para decapitar o Papa. Não adianta nada nós irmos contra todo tipo de maluquice e esquecermos que a batalha mais cruenta, mais terrível, se trava no nosso próprio coração. Todos os dias. Todos os dias. E então, se este é o diagnóstico, se esta é a nossa miséria básica e fundamental, se a nossa miséria básica, a miséria básica e fundamental do nosso país é que nós não queremos ser santos. O brasileiro sofre de preguiça vocacional. Se esta é a nossa miséria básica, nós precisamos então trabalhar para resolver essa miséria. Vamos especificar o que é a preguiça. A palavra preguiça descreve o brasileiro de uma forma soberba, maravilhosa, uma beleza. Uma pessoa preguiçosa é uma pessoa sensual. Preguiça e sensualidade estão ligadas intimamente. O que é sensualidade? Sensualidade é sensação, está entendendo? Sensação agradável. Eu posso escolher entre trabalhar e ficar no sofá. Qual é a sensação mais agradável? Ficar deitado no sofá. Né? Hoje de manhã, eu tive uma bela noite de sono que começou às 6 da manhã e terminou às 8. Às 8 da manhã, a cama dizia para mim, fica. Vai não.
Eu gosto de você. Eu nunca tinha visto essa cama daqui, mas foi amor à primeira vista. Uma sensação agradável. Um preguiçoso é alguém que faz escolhas sensuais. É gostoso dormir, eu durmo. Se você tiver que escolher entre, sei lá, fazer jejum ou ir ao McDonald's, qual é a sensação mais agradável? Se você tiver que escolher entre usar manga de camisa e usar batina, qual é a sensação mais agradável? Você faz escolhas. A palavra é só brincadeira, tá? Você faz escolhas sensacionais. Tá entendendo? Você faz escolhas sensuais a vida inteira. E porque faz escolhas sensuais, não é um acaso que o povo da América Latina e o Brasil encontre muito na sua cultura a realidade da preguiça e da sensualidade. Vocês podem ver. Isso padece o Brasil inteiro, mas algumas cidades, não vou mencionar. Alguns estados ou algumas cidades, não adianta me torturar. Eu não vou falar o nome. Mas algumas cidades e alguns estados, você vê que as pessoas são menos trabalhadoras, para usar um eufemismo, não chamar de preguiçoso, né? As pessoas são menos trabalhadoras, mas quando faz uma festa, menino, é festa para mais de metro. É ou não é verdade? E quando faz festa, é festa com muita bebida, droga e sexo. Por quê? Porque a preguiça está ligada com a sensualidade em casamento indissolúvel. Uma pessoa preguiçosa é uma pessoa sensual. O nosso país, este é o diagnóstico, essa é a análise de conjuntura da igreja brasileira. O nosso país precisa de santos. Vergonha, vergonha imensa. Não somos santos. Precisamos sê-lo. E nós perdemos tanto a noção do que é ser santo, que nós achamos que nós já somos santos. Quem de nós já não foi invadido pela tentação soberba de dizer, não, mas eu até estou ficando santinho. É ou não é? Por quê? Por causa dos termos de comparação. Qual é o seu termo de comparação? Se o seu termo de comparação são os apóstatas, hereges, adúlteros, drogados, criminosos, corruptos, ladrões e assassinos, se esse é o seu termo de comparação, você realmente está bem. Mas se o seu termo de comparação é Nossa Senhora, os santos anjos de Deus, São Padre Pio, Santa Teresinha, né? Se o seu termo de comparação são os santos, tão feio na foto, né? Tá ruim, né? Gente, é um negócio, você faz um jejunzinho, reza um pouquinho de joelhos, entendeu? Usa um pouquinho silício, aplica a disciplina um pouquinho, você já se acha um mártir da caminhada. É um negócio assim, o sujeito já se acha. Imagina, eu deixei. Olha só, eu não tomo refrigerante desde 1997.
E deixei por razões espirituais. Porque eu gosto de refrigerante. Por que o senhor não abandonou a cerveja? Porque eu odeio cerveja. Que negócio fede. É horrível. Para mim não é penitência nenhuma deixar de tomar cerveja. A penitência é tomar cerveja. Se um dia você me vir tomando cerveja, o Padre Paulo está em penitência. Desde 97, eu deixei de tomar refrigerante. Quantas vezes eu já fui invadido pelo pensamento ridículo, autocomplacente, né? Lisonjeando a mim mesmo e dizendo, veja como eu sou virtuoso, desde 1997 eu não tomo cerveja. Desde o dia de São José, 19 de março de 1997, eu não ponho um refrigerante na boca. Tu é o cara, hein, meu? Nós somos ridículos. Diante dos sofrimentos de Padre Pio, as perseguições dele, os sofrimentos físicos, aquelas chagas, o quanto doíam, as febres, as dores, a falta de ar. O homem ainda por cima se flagelava até sair sangue. E você se acha um mártir porque deixou de tomar refrigerante. Padre Paulo, você é ridículo. Você está entendendo? Gente, vamos ser sinceros. Nós até agora não começamos a sofrer. Não, padre, mas o senhor já foi perseguido. Gente, diante dos santos ainda não começou a perseguição. Compare sua vida com a vida dos santos. Ainda não começou. Para de ser vitimista. Deixa de ser ridículo. Vou falar para essa metade aqui do auditório. Seja homem, meu. Agora eu vou falar para outra metade. Seja uma mulher forte. Nós precisamos sair da preguiça vocacional. Nós somos chamados a ser santos. A consagração a Nossa Senhora é o nosso atalho, é o nosso elevador, é o nosso método, é o nosso meio para chegar lá. Mas o nosso problema é a falta de santidade. Agora, como é que nós chegamos nessa situação? Agora eu disse que eu ia ser prático, né? Então vamos ser práticos. Muito bem. Como é que o capeta destruiu o nosso país e a nossa forma de ser igreja? De uma forma muito simples. Gente, os marxistas, desde Karl Marx, eles colocaram como ideal o seguinte: o que vai mudar o mundo é a praxis. Tá? Eu não vou entrar aqui no problema teórico. Quem quiser resolver o problema teórico, assista às aulas de introdução ao método teológico do Padre Paulo Ricardo no site. E trate de pagar também, porque não é de graça. O problema teórico está resolvido lá. Tá? Ou seja, o relacionamento entre ortopraxis e ortodoxia. Está entendendo? Existe um primado. A doutrina católica correta, a doutrina correta, a ortodoxia é muito mais importante. Não é? A doutrina, a retidão doutrinal. Mas os marxistas disseram, não, chega.
o próprio Freud disse, chega de explicar a realidade. Até agora os filósofos explicaram a realidade, vamos transformá-la. É a praxis. E isso foi feito dentro da teologia da libertação. O primado da praxis marxista foi feito dentro da teologia da libertação, em que foi colocado, foi proclamado que o importante agora não é a ortodoxia. Então nada de ano da fé, Papa Bento XVI. Esquece. Nada de ano da fé, nada de estudar catecismo, nada de querer doutrinar as pessoas. Nós temos que mudar o mundo pela praxis. E o que acontece? O que acontece é que eles não têm razão, mas eles têm razões. Existe um primado. O primado, de fato, a maior importância é a doutrina, a reta fé. Porém, se você quiser transformar a realidade, de fato você tem que começar pela praxis. Deixa eu explicar para vocês. Qualquer um que tenha tido contato com a transformação lenta e gradual de seminaristas que entraram no seminário com uma fé reta, com vontade de ser santo, com vontade de servir a Deus, e depois, ladeira abaixo, terminaram padres terríveis. Acho que todos nós, infelizmente, conhecemos algum capítulo, né? Ou vários capítulos de gente assim. Gente que entrou no seminário, que eram fiéis católicos maravilhosos, pessoas retas, pessoas santas que entraram no seminário para se perverter. Todo mundo mais ou menos conhece essa história. Como que acontece isso? Tudo acontece na prática. Ou seja, tudo acontece numa coisa chamada comportamento. Está entendendo? Mude o comportamento que você vai mudar a fé. Por quê? Santo Tomás de Aquino. Quem não vive o que crê, termina crendo o que vive. Está entendendo? Quem não vive o que crê, termina crendo o que vive. Então, como é que se muda a cabeça de um católico? Não é só seminarista que funciona, isso funciona em todos os lugares. Estou falando de seminarista porque o seminário é um laboratório onde as coisas acontecem de forma mais intensa. O seminarista entra no seminário e ele vai à capela adorar o Santíssimo Sacramento. E alguém começa a pegar no pé dele. Para com isso, você é muito piegas. Você está deixando a comunidade de lado para ir lá rezar sozinho na capela. Aí o menino já não vai fazer adoração. Aí ele vai à missa. Na missa ele quer receber a comunhão na boca. Não, mas você para com isso, rapaz. Deixa de ser escrupuloso. O Vaticano II já mudou tudo. Agora vamos receber a comunhão na mão. Olha só que beleza. E aí ele vai comunhão na mão. Daqui a pouco, as liturgias enculturadas, etc e tal, a comunidade festiva, não é? Isto eu não é de ouvir falar. Isto eu vivi. Começa a Santa Missa. A Santa Missa é celebrada numa mesinha de centro, com poltronas ao redor e todo mundo sentado ali ao redor da mesinha de centro. Aí, lá pelas tantas, vem a homilia. Na homilia vem a partilha. E cada um começa a falar. Lá pelas tantas, toca o sino, porque acabou o horário da missa. Ah, não deu tempo de celebrar a missa, mas nós já comungamos uns aos outros. Para que é que você vai se confessar toda semana, meu filho? Para com isso. Seminarista, não se confesse toda semana. Deixa de escrúpulo. Deus já perdoou os seus pecados. Vejam, gente.
Se vocês forem pegar, estou pegando uma coisa bem concreta, porque a identidade do sacerdote católico está bem concreta no Código de Direito Canônico, por exemplo. O Código de Direito Canônico diz que o padre tem que usar o hábito eclesiástico, rezar a liturgia das horas, rezar o Santo Terço, fazer adoração ao Santíssimo Sacramento, fazer meditação, oração mental, retiro espiritual. É insistentemente convidado a celebrar todos os dias a liturgia. Ele deve seguir as normas litúrgicas, etc, etc. Vejam, a identidade do sacerdote católico está bem articulada, definida. O Código de Direito Canônico nos mostra com toda clareza o rosto do sacerdote católico. Está lá. Se você seguir aquilo, não basta só as práticas externas, tá? Se você quer ser santo, tem todo o coração querendo, né, servir a Deus, toda mudança interior. Mas se, além de querer ser santo, você ainda segue aquelas práticas com fidelidade, práticas essas que foram seguidas por santos sacerdotes ao longo dos séculos, você permanecerá um padre razoável, pelo menos. Mas se você começa a mudar, se você adota a espiritualidade do não precisa, conhece a espiritualidade do não precisa? Vai usar saia. Ah, não precisa. Vai pôr um véu na cabeça. Não precisa. Vai rezar o terço de joelhos. Ah, não precisa. Vai receber a comunhão na língua de joelhos. Não precisa. É a espiritualidade do não precisa. Você começa a espiritualidade do não precisa, você vai mudando o comportamento das pessoas e o comportamento das pessoas vai mudando a fé das pessoas. Eu vi isso com toda clareza, por exemplo, na minha paróquia, lá em Cuiabá. Era uma paróquia que há 20 anos estava na mão da Teologia e Libertação. Nós entramos na paróquia há 3 anos. Não ficou pedra sobre pedra. Hoje você vai lá na missa às 6 da manhã. Numerosíssimas mulheres de saia e de véu. A missa sem cantos, silêncio. Comunhão na boca, de joelhos, por 99,9999% das pessoas, e ninguém obriga ninguém a fazer nada. Quem quiser receber a comunhão na mão, eu dou tranquilamente. Quer receber a comunhão de pé na mão, eu dou, mas ninguém quer. Você vê claramente a adoração ao Santíssimo Sacramento, resta do Santo Terço, devoção a Nossa Senhora, etc. e tal. Você começa a trazer de volta as práticas devocionais católicas. Você traz de volta a praxis católica, aquilo vai trazendo a fé de volta para as pessoas. As pessoas que antes recebiam a comunhão com pouco caso, as pessoas que antes não se preocupavam em confessar para comungar, agora, graças a Deus, fila no confessionário, emenda de vida, mudança, mas é a prática. E esta prática, meus irmãos, esta prática nossa, nós podemos realizar já, agora. Vejam o que é que eu estou dizendo para vocês. Resumo dessa palestra minha até agora. A luta espiritual que nós estamos vivendo é uma luta que você vive no seu coração. Você é um campo de batalhas. Como é que nós vamos lutar? Você precisa entender que você não vai inventar o caminho. Esse caminho já foi trilhado por santos e santas antes de você. Nós não somos santos, mas se nós começarmos a fazer o que os santos faziam, já começamos bem. É ou não é verdade? Por isso vamos
Agora não, mais tarde. Vamos falar da verdadeira devoção a Nossa Senhora. Que entra nessas, que, digamos assim, pega essas práticas e